Beleza. Então, olha só. Na última aula a gente falou sobre ordens de grandeza, algarismos significativos, né? Fizemos uma introdução ao estudo da física. Deixei essa tarefa aqui de leitura do livro, né? Sobre precisão. Chegamos a discutir um pouquinho também. E agora, nós vamos entrar no estudo do movimento. Tá? Vamos falar sobre o movimento em uma dimensão. O movimento em uma dimensão é o movimento que se processa ao longo de uma reta. Tá? Uma reta determina uma direção. Então, todo movimento que a gente for ver de agora até as próximas aulas estará se processando ao longo de uma reta. Tá? Essa reta determina uma direção e cada direção tem associado a si dois sentidos. Um sentido positivo e um sentido negativo. Né? Um sentido para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. São dois sentidos que você vai escolher, você vai arbitrar a forma como você vai representar. Aqui a gente ilustrou um carrinho, tá? Em cima de uma reta, se locomovendo aqui nessa direção. E essa reta tem alguns marcos, ó, 0, 10, 20, 30, assim por diante. E para trás também, menos 10, menos 20, menos 30. Então foi escolhido, foi arbitrado, foi determinado que esta direção aqui, tá, vai ser chamada de eixo X. Está aqui o nosso X. Tá? E o zero, né, a origem desse sistema de coordenadas, a origem deste referencial, está aqui bem em cima da placa. Temos a plaquinha aqui, ó, limite 30 km por hora. Foi colocado zero aqui. Então, tudo que está neste sentido é positivo no eixo X. E tudo que está no sentido oposto é negativo. De maneira que, no decorrer do movimento, eu posso tirar fotografias sucessivas e anotar em cada instante qual é a posição do móvel, qual é a posição do objeto, qual é a posição do corpo que está se movendo neste movimento unidimensional, o movimento 1D, movimento em uma dimensão. Isso são tudo sinônimos, tá ok? Aqui no nosso caso, tiramos uma, duas, três, quatro, cinco, seis fotografias, tá? 6. A primeira fotografia, podemos ver que o móvel está na posição x igual a 30. Na segunda fotografia, a posição B, corresponde a x igual a 50. 50 e alguma coisinha, né? Ele está um pouquinho para frente. Tá? 52, 53. Bom, como a posição aumentou, ó, aqui, ó, antes o x era 30. Passado um determinado tempo, suponhamos 10 segundos, tá? A nova posição do móvel é 50. Então esse móvel está se movimentando no mesmo sentido que eu escolhi como sendo o sentido positivo. Tá claro? Esse tipo de movimento tem um nome.
O movimento que se processa no mesmo sentido do seu sistema de coordenadas chama-se movimento progressivo. Progressivo. Olha só que letra bonita, né? Eu botei progressiva. Progressivo. Movimento progressivo, tá? Agora, repara que da posição B para a posição C, ele voltou um pouquinho, ó. Antes ele estava no 50 e alguma coisa. Aí na próxima fotografia, ele já está no 40, ó. Tá voltando. Na próxima fotografia, já está lá passando quase lá, ó, no zero, ó. Tá lá no zero. Na seguinte, no menos 40, depois no menos 50. Ou seja, o movimento aqui está se processando no sentido inverso ao sentido positivo do meu sistema de coordenadas, né? Então este cara aqui chama-se movimento retrógrado ou regressivo. Movimento retrógrado. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, né? Tá bem? Por enquanto é tranquilo. Deixa eu apagar aqui para não ficar pesando muito no arquivo. Ok. Bem, nós podemos juntar essas fotografias todas aí que fizemos, tá? E anotar a cada instante qual é a posição do móvel e construir com isto uma tabelinha. Vamos anotar. No instante inicial, na primeira fotografia, a nossa primeira fotografia corresponde à posição x igual a 30. Tá aqui, ó, primeira fotografia, x igual a 30. Repara que aqui foi escolhido t igual a 0. Esse instante inicial, em geral, é arbitrado. Você escolhe como vai chamar o marco zero, como vai chamar a posição inicial, tá? E também escolhe como vai chamar o instante inicial. É de praxe e é muito prático e tem... Professor, só interrompendo aqui rapidinho. Tem alguns alunos que estão querendo entrar na aula. Você poderia aceitar aí? Já aceitei. Foi. Muito obrigado. É só avisar mesmo, tá? Você avisa aí. Pode interromper a qualquer momento. Então, temos aqui o instante inicial tem suas vantagens de ser escolhido como zero, tá bom? Vou marcar aqui. Ok. E aqui, ó, as fotografias foram tiradas com intervalo de tempo de 10 segundos entre cada uma. Então, 10 segundos depois, ou seja, no instante t igual a 10, foi anotada a posição do móvel, ó, 52. Tá aqui. Passado mais 20 segundos, aliás, passado mais 10 segundos, né? Tá de 10 em 10. A posição do móvel, ó, veio para cá, 40. Então não, 38, tá ali, 38. Passado mais 10 segundos, foi pro zero, olha lá, passando aqui em cima do zero. Com mais 10 segundos, menos 37, depois menos 53. Ok? Matematicamente, isso é o que a gente chama de gráfico. É esse conjunto de pares ordenados. Isso é o gráfico.
A gente vai usar aqui uma nomenclatura, um linguajar um pouco mais coloquial e chamar isso simplesmente de uma tabela. E o que nós vamos chamar de gráfico é a representação geométrica desses pontos em um sistema de coordenadas cartesiano. Tá? Vamos colocar aí a posição X, né? a posição ocupada pelo móvel, no eixo vertical, e o instante em que o móvel passa por esta posição, vamos representar no eixo horizontal. Ok? As coisas estão caindo aqui. Tá sendo escrito algo na tela? Não. Então, fazendo isso e marcando os pontos, nós temos aí, ó, pontinho A, pontinho B, pontinho C, D, tá? Por aí vai. Repara, no instante inicial, que seria aqui, ó, no instante inicial, a nossa posição é a posição A, que está ali, ó, no 30, né? Entre o 20 e o 40. 30, você vai e marca o pontinho. Marquei o pontinho aqui. 10 segundos depois, então aqui ó, no instante t igual a 10, a posição é 52. Aí eu subo lá até o 50, ó, 40, que é 60, ali pelo meio, mais ou menos aqui, 52. Aí você vai e marca seu 52. 10 segundos depois, que é no t igual a 20, está na posição 38. Aí você vem aqui no 20, falar aqui, ó, 30, que é 20, aqui é 40, ali no meio é 30, então um pouquinho mais para cima, 38. E assim vai, você vai marcando os pontos, né, as posições ocupadas pelo móvel a cada instante. Tá? A esta curva, né, ao lugar geométrico determinado pela posição ocupada pelo móvel em cada instante no decorrer de todo o movimento, nós chamamos de trajetória. Esta é a trajetória do móvel, a trajetória do objeto. Tá bom? É essa curva. Ou simplesmente função, posição em relação ao tempo. Então essa é a nossa função horária do movimento. Tá? Tranquilo, gente? Função horária do movimento. Muito bem. Podemos associar a esta função horária, a esse gráfico, né, uma certa grandeza que é do dia a dia de vocês, chamada velocidade média. Tá? Eu vou até tirar essa setinha de cima. Essa velocidade média, vou chamar aqui ó, de VM, é o seguinte. Eu pego dois pontos desse gráfico, pode ser o ponto B e o ponto D, o ponto B e o C, o A e o E, o D e o F, o C e o E, quaisquer dois pontos, qualquer par de pontos. Tá? E entre esses dois pontos, que é que eu ilustrei pelo ponto A e o ponto B, eu traço uma reta ligando esses dois caras. Essa reta, se você observar, ela corta o gráfico em dois lugares. Claro, corta no ponto A e no ponto B. E por cortar o gráfico em dois lugares, ela chama-se reta secante. Tá? Essa é a reta secante. Se eu fizer a variação do x, né? X do B menos o x do A. Ó. Eu tenho aqui um x, esse cara aqui é o B, esse daqui é o A. Aqui eu tenho o x do B
Aqui eu tenho x do A, né? Se você fizer x do B menos o x do A, você obtém ΔX. Se você fizer o t do B menos o t do A, o que você obtém é ΔT. E isto determina, no gráfico, olha aqui, ó, um triângulo retângulo. Consegue observar? Determina um triângulo retângulo ali, ó. Tá claro? Repara, se eu dividir ΔX por ΔT, esse cara está medindo o quê? Justamente a tangente desse ângulo, concorda? Tangente desse ângulo aqui, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não é isso? Esse cara tem um apelido. Esse cara tem um apelido. O nome dele é velocidade média. A gente põe aqui, ó, VM. Essa é a nossa velocidade média, tá bom? Então, a velocidade média é isso. No decorrer de um movimento, você pode pegar dois pontos quaisquer. Aí eu estou falando de um movimento qualquer, tá? E desses dois pontos, eu escolho, pego as posições ocupadas pelo móvel no instante inicial e no instante final e faço a diferença, né? A diferença das posições e divido pela diferença do tempo que está sendo usado como referência. A razão, né? Essa razão entre o ΔX, né? Esse daqui é um ΔX, ó. Quem é esse ΔX? A razão entre esse XB menos XA e o TB menos o TA, né? Esta razão nós chamamos de velocidade média. E ela tem diferentes valores, é claro, né? Para diferentes instantes. Melhor, diferentes intervalos, né? No movimento geral. Quer ver? Aqui, ó, entre a posição A e a posição B, posso até construir aqui uma nova tabelinha chamada velocidade média, ó. Vou botar aqui. Velocidade média. Entre o instante A e o instante B, qual seria essa velocidade média? Vamos lá. Vai ser, ó, 52 menos 30, que vai dar 22, dividido por 10 menos 0, vai dar 10. 22 dividido por 10, eu tenho aí 2,2. Ok? Qual a unidade disso? É metro por segundo, tá? Tem aqui, ó, o de cima é metro, de baixo é segundo. Então, isso aqui é metro por segundo sempre. Entre esses dois instantes aqui, ó, melhor, vou até fazer aqui, ó, entre o 10 e o 20, repara, é 38 menos 52. Eu não sei quanto que é, sou péssimo. Dá menos 14. Tá? Menos 14 dividido por 20 menos 10. 20 menos 10 é 10, né? Então, o ΔT aqui sempre é o mesmo, né? Sempre é 10. Então, menos 14 sobre 10 vai dar menos 1,4. Já deu diferente. Entre o 20 e o 30, vai dar
0 menos 38 dá menos 38. Dividido por 10 dá menos 3,8. E por aí vai. Eu posso fazer saltando também, ó. Em vez de pegar entre instantes consecutivos, eu posso pegar entre o 30 e o 50, por exemplo. Aí vai ser, ó, menos 53 menos 0, ó, esse menos esse, dividido por 50 menos 30. Então você vai ter o menos 53 dividido por 20. Vai dar 2,65. Negativo, né? Menos 2,65. Repara que nós temos aqui valores de velocidade média completamente diferentes, tá? Dependendo dos instantes em que você escolhe. Se eu te perguntasse assim, ó, no decorrer desse movimento todo, tá? Aqui, ó, desde o móvel, sair da posição 30, no instante inicial, e chegar lá na posição menos 50, no instante final, qual foi a velocidade média do movimento? Essa é uma pergunta, né? Qual foi a velocidade média no movimento todo, né? Como eu faria isso? Eu pegaria a posição inicial, a posição final e faria a velocidade média aqui, entre o início e o fim. Tá bom? Vamos botar isso aqui, ó. Um asterisco aqui, puxar. Como é que ficaria então? Vamos lá. A velocidade média no movimento todo, né? No caso aqui entre o A e o F, vai ser quanto? Posição no F, que é menos 53, certo? Menos a posição inicial é 30, dividido pelo instante final, qual é o instante final? 50, menos o instante inicial, que é 0, tá? Então o que você tem aí? Você tem menos 53 menos 30 vai dar menos 83, né? Dividido por 50, que é menos 1,66. Entendeu ainda? Diferente de todos os outros, tá? Essa seria a velocidade média ao longo de todo o movimento. Por que essa velocidade média deu negativa? Alguém saberia dizer? Movimento retrógrado. Isso, no balanço geral, né? No balanço geral do seu movimento, né? O móvel ele estava na posição 30 e no final está na posição menos 50, então ele foi para trás. Na média ele foi para trás. No geral, né? O resultado final foi ir para trás. Então, apesar de parte do movimento ser progressivo, tá? No total ele foi retrógrado, né? Foi para trás. A posição final dele tem uma coordenada menor do que a coordenada da posição inicial. Então a velocidade dele está para trás. Essa média significa que, caso repara que a velocidade desse móvel, né? A velocidade dele é diferente, ó.
Repara que a cada 10 ele anda a distâncias diferentes. Ó. 10 segundos, daqui para cá ele andou 22 metros. Aí depois de mais 10 segundos ele voltou 13 metros. Aí passado mais 10 segundos ele voltou mais 40 metros, né? Daqui para cá, do C para o D. Do D para o E, ele regrediu 38 metros. Do E para o F, ele só baixou 12 metros. Então, a velocidade dele está mudando. Ele não mantém ali uma velocidade constante, certo? Não mantém. Mas essa média significa o seguinte. Caso o móvel saísse desta posição, no instante inicial, no t igual a 0, e quisesse chegar nesta posição aqui, no instante final, que foi t igual a 50, né? Segundos. Qual seria a velocidade que ele deveria ter para que, percorrendo espaços iguais em intervalos de tempos iguais, ele gastasse exatamente os 50 segundos para percorrer essa distância? É esse o sentido. Repara, aqui a gente achou 1,66, né? Para ele ir desde a posição inicial até a posição final. Suponha, então, que, vamos lá, não disse que a velocidade média, a gente não deduziu aqui, ó, que a velocidade média dele, o movimento todo é de menos 1,66 metros por segundo? Foi isso. Eu tirei quantas fotografias? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotografias, né? 6 fotografias. Quantos passos no tempo ó, que eu dei? Eu dei 1 passo, 2, 3, 4, 5 passos, né? 5 passos de 10 segundos, não é isso? Cada passozinho desse daqui, ó, gastou 10 segundos. Aqui, ó, 10 segundos, aqui 10 segundos, aqui 10 segundos, 10 segundos. Só que essas velocidades, a gente viu que daqui para cá é um valor, daqui para cá foi outro, daqui para cá foi outro, né? E se fosse exatamente a mesma? Se aqui fosse V, aqui fosse V, aqui fosse V, aqui fosse V, todo mundo vê. Qual seria este V, igual aqui para todo mundo, de tal maneira que, repara, se eu tenho o mesmo tempo com a mesma velocidade, a distância seria igual, né? Então aqui eu teria percorrido x, aqui x, aqui x, aqui x. A distância teria que ser igual, porque seria o mesmo v durante o mesmo tempo. Então vai percorrer a mesma distância, concorda? É isso? Que velocidade seria essa? Seria a nossa velocidade média no movimento todo. Eu posso até calcular para você quanto vale essas distâncias. Repara, não é 1,66 metros por segundo a velocidade? Isso significa que em 1 segundo o móvel deveria percorrer 1,66 metros. Logo, em 10 segundos, ele iria percorrer quanto? 16,6 metros. E aí eu posso construir aqui uma nova tabela, né? Posso construir aqui a tabelinha com vocês. O seguinte, ó. Se eu botasse aqui o t em segundos e aqui o x em metros, olha só como é que ficaria, ó. T igual a 0, t igual a 10, t igual a 20, t igual a 30, 40, 50. Olha só como é que ficaria, ó. Posição inicial eu sei quanto vale, né? Posição inicial é 30. Ele vai partir aqui, ó, do mesmo lugar. Vai partir do 30.
tá bom? A partir de 30. Então a posição inicial é 30. 30. Tá. Passado 10 segundos... Ah, repara, aqui é menos, né? Tem um menusinhos aqui, ó, menos. Então essa distância aqui é sempre para trás, tá bom? Sempre para trás. Ele vai ir para trás, ele vai para trás, tá? Então qual é a nova posição aqui, ó, 10 segundos depois? Vai ser 30 menos o 16,6. Então tem 30 menos 16,6. Vai dar 13,4. Esse, ó. 13,4. Seria a nova posição dele. Passado 20 segundos, eu pegaria isto aqui, 13,4, e subtrairia quanto? 16,6. Daria menos 3,2. Depois, passado mais 10 segundos, subtrairia novamente o 16,6. Daria menos 19,2. Menos 19,2. Passado mais 10 segundos, pega esse cara aí e subtrai 16,6. Daria menos 36,4. E finalmente, passado mais 10 segundos, qual seria a posição final? Menos 16,4 menos 16,6, que vai dar justamente o menos 53 metros, que é a posição final original lá do cara. Ou seja, caso ele mantivesse aqui aquela velocidade de menos 16,6, ele iria daqui para cá, ia pegar no 13,4, aí depois menos 3, alguma coisa, depois menos 19, alguma coisa, menos 32, alguma coisa, menos não sei quanto, menos não sei quanto, até chegar aqui na sua posição final. Direto, ele iria daqui para o F. Direto. Sem ter essa parcela aqui do movimento progressivo. Tá claro? Então isso daí é um valor médio, né? Que velocidade ele deveria ter para que, mantendo a velocidade constante, ele partisse do mesmo lugar e chegasse no mesmo lugar no mesmo transcorrer de tempo. Esse é o sentido de velocidade média. Alguém tentando acessar? Não, por enquanto Tá. não. Professor, uma pergunta. Como você chegou ao valor de 1,66? Ah, sim. Como é que eu achei esse 1,66? Eu peguei lá a velocidade, o deslocamento. Aqui, ó. Foi a pergunta original, né? E se fosse no movimento todo? No movimento todo. Eu vou pegar o início de tudo e o final de tudo. Tá? Quem é essa velocidade média? A velocidade média é a posição final de tudo menos a posição inicial de tudo dividido por esse intervalo de tempo entre o final e o inicial. Essa posição final está aqui, ó, menos 53, menos essa posição inicial está aqui, ó, 30. Pego esta coisa aí e divido pelo 50 menos 0, que é 50, divido por 50. Aí isso vai dar o menos 1,66. Foi esse que você perguntou? Ou foi o 16? É isso mesmo. Tá. Ou seja, isso daqui significa que em um segundo, eu percorro 1,66 metros. Para trás, né? Para trás, que a velocidade média é negativa. Os nossos intervalos aqui são de 10 segundos. Ó, 10 segundos, mais 10 segundos, mais 10 segundos. Então, estou querendo descobrir, nesse intervalo de 10 segundos, qual é a distância que eu percorro? É só multiplicar por 10, né? Se 1 segundo vai 1,66, em 10 segundos vai 16,6 metros.
tá? Beleza, pessoal? Então é assim que a gente define a chamada velocidade média. E ela pode ser calculada para um movimento qualquer, não só para movimento uniforme. Opa, desculpa, a gente não sabe o que é movimento uniforme ainda. Não apenas para movimento com velocidade constante. Esse daí mesmo é um movimento que tem velocidades diferentes, a gente viu aqui, né? Em cada instante a velocidade é diferente. Tá claro? Então a gente define a velocidade média dessa forma aí. Velocidade média entre o instante TA e o instante TB é o x, né, a posição no instante B, menos a posição no instante A, dividido pelo intervalo de tempo, TB menos TA. Isso é a velocidade. Que tem o sentido de quê? Do coeficiente angular dessa reta secante. Da reta que liga os dois pontos no diagrama de posição por tempo. Foi? Foi. Beleza. Deixa eu molhar o bico aqui. Muito bem. Tudo maravilha, tudo facinho, isso daí é velocidade média. Tá. Só que só o conhecimento da velocidade média, muitas vezes, não é o suficiente para a gente estudar o movimento como um todo, o movimento unidimensional. Se eu ficasse só na velocidade média, haveria uma infinidade de combinações aqui desses x e desses t's que eu poderia fazer, né? Gerando uma infinidade de trajetórias diferentes para o mesmo conjunto de velocidades médias, né? Então, e outra coisa, se você dirige, ou você já viu alguém dirigindo, pelo menos no ônibus você vê, né? O velocímetro do automóvel, ele não marca a velocidade média. Ele marca a velocidade com que o móvel está se movendo naquele instante. Não é a média, né? Se assim fosse, você pegaria ali o ônibus no parque de tubos, né? até o IFE, já que você é preguiçoso pra caramba, pra ir andando. Você pegaria o ônibus ali e o velocímetro ficaria parado. Ele ia marcar a posição que você está, né? Parado. E quando o ônibus começasse a andar, ia soltar um cronômetro. Aí ia ficar ali um cronômetrozinho com o GPS ligado. Quando chegasse lá no IFE, o GPS ia dizer qual foi a distância que você percorreu. O cronômetro iria parar, você teria o ΔT. A divisão desse ΔX pelo ΔT daria a velocidade do ônibus. Tá certo isso? Tá. Isso é uma velocidade média. Só que durante o percurso, o ônibus não andou direto com a mesma velocidade, certo? Durante o percurso ele foi mais rápido, ele foi mais devagar, ele parou no sinal, tomou uma multa, né? Uma dos 28 radares que tem ali naquele caminho, né? De 200 metros. Enfim, a velocidade muda em cada instante. Então não é o suficiente, apenas a velocidade média não é o suficiente para descrever o movimento. Faz sentido? Você precisa da velocidade em cada instante. E como obter essa velocidade em cada instante? Ora, me adiantei aqui. Se a gente pegar essa velocidade aqui, ó, essa secante, tá? E ir reduzindo o ΔT, se eu reduzir o ΔT bastante, tá? Dá um zoom.
Imagina que você reduz aqui o ΔT. Aí essa secante, ela vai deixando de ser secante, né? Ela vai aqui para um novo valor, ó, digamos aqui. Aí depois você você tem um ΔT menor e um ΔX menor. E esses dois instantes aqui estão bem próximos. Você pode pegar um outro ΔX, ó, menor ainda. Aí esses dois pontos aqui estão mais próximos ainda. Aí você pode pegar um outro, de tal maneira que vai chegar um instante em que os dois instantes estão tão próximos, mas tão próximos, esse ΔT aqui é tão pequenininho, que o ponto B vai tender a ser o próprio ponto A. Consegue imaginar isso? Eu posso pegar aqui um ΔT tão pequenininho, mas tão pequenininho, que o ponto B vai estar tão próximo do A, que eu posso dizer que é o mesmo ponto. E aí essa velocidade média é o que eu chamo de velocidade instantânea, tá? Isso é um pouquinho complicado, mas dá para a gente ter a noção de que a gente precisa de algo desse tipo para definir uma outra velocidade que não seja a velocidade média. Porque a velocidade média, ela só serve nesse caso aqui, que a gente ilustrou do objeto andando com uma velocidade constante, né? Só serve não, ela só tem um sentido assim mais plausível, com mais utilidade nessas situações, velocidade constante. E isso está muito longe de ser um movimento como este, de ser um movimento geral, né? Tem que ficar tudo ali. Está muito longe de ser um movimento geral, né? O único movimento no qual a velocidade instantânea, a velocidade em cada instante, é igualzinha à velocidade média, lembra que a gente construiu aqui, até calculou qual seria o V, para esse cara aqui ser um só? Professor, com licença. Sim. Então, mandaram uma mensagem no chat falando o seguinte. Rodrigo de Montes. Rodrigo. Professor, estou na instituição agora assistindo pelo notebook com uma galera, mas começou a chover e precisamos sair. Somos de Rio das Ostras. Podemos marcar a presença no Telegram? Pode. Tudo Pode bem. sim. Obrigado. Então, olha só. Tá, a gente obteve aqui qual seria a velocidade, né, que permitiria que o movimento se processasse o tempo todo, né, com velocidade média, a mesma velocidade em cada intervalo, né? Esse movimento é um movimento que tem velocidade constante. Então é um caso muito particular. Tem alguém falando aí, né? Beleza. Então esse movimento aí é um movimento muito particular, tá? Ele chama-se movimento uniforme. E o gráfico dele, né, a trajetória, né, esse diagrama de x por t não seria algo assim esquisito. Seria apenas uma reta. Repara, nessa reta aqui eu tenho, para cada ΔX, eu tenho o mesmo ΔT. Então eu tenho aqui um ΔX, um ΔT. Se eu dobrar o valor do ΔX, eu dobro o valor do ΔT. Como esse cara aqui é uma reta, todas essas grandezas aí, né, de ΔX e ΔT, são exatamente proporcionais. Então eu posso escrever aqui, né, que a velocidade média, que é simplesmente o ΔX sobre o ΔT, é uma constante, né? Repara também que esse ΔX por ΔT continua tendo aquele significado geométrico de tangente desse ângulo, né?
Esse cara aqui, ó, é a tangente daquele ângulo ali, ó, tangente de alfa. E esse cara é uma constante. Tanto faz se eu meço entre o instante inicial e lá o instante final, se eu meço aqui, ó, entre dois instantes intermediários, tá? Se eu meço entre outros dois instantes intermediários, só que no intervalo maior, esse ângulo alfa é sempre o mesmo. Tá legal? Sempre o mesmo. Então, esse cara aqui, velocidade média, é igual à velocidade instantânea. A velocidade em um dado instante. E qual é a equação do movimento? Ora, a gente pode fazer aqui o nosso famoso, né? Se V é ΔX. ΔX é x menos x0, né? Sobre ΔT. Quem é o ΔT? É o T menos T0. Só que T0 a gente chama de zero, eventualmente, né? Joga esse cara para lá. Eu tenho que V vezes T é igual a x menos x0. Jogo menos x0 para lá. Então, eu vou ter que o x, que está aqui, é igual a x0, mais o V vezes T. Vocês viram isso daqui lá no ensino médio assim, ó, S igual a S0 mais VT. Né? Era o sorvete, né? Sorvete. É do movimento uniforme. Aqui, ó. Que é justamente a equação de uma reta. Isso aqui é a equação de uma reta, gente. Repara, coeficiente angular da reta. Lembra quem é esse coeficiente angular? Quem é esse coeficiente angular? É a tangente daquele ângulo, ó. Vocês viram lá em matemática. E aqui o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É onde a reta corta o eixo do y, lembra? Aqui, onde a reta corta o eixo do y, na posição inicial. Então, esse cara aqui, ó, é justamente o x no instante inicial, x0. Tá claro? Esse movimento chama-se movimento uniforme. Tudo bem, gente? Então, para o mesmo ΔX, Sim. isso, para o mesmo ΔX, eu tenho o mesmo ΔT. Né? O x do T0, x da posição inicial, estou chamando de x0, e aí segue a nossa equaçãozinha. Ali na continha que eu fiz, eu só chamei esse cara aqui de zero, mas é a mesma coisa. Tá? Ok? Então, aí, mas e se o movimento não for uniforme? Aí entra aquela questão que eu havia comentado com vocês. Eu posso ir aproximando, né? Vou fazer aqui a velocidade no ponto A. Então, em vez de traçar uma secante entre o A e o B, eu faço ali a secante entre o A e o B, mas aproximo o ponto B cada vez mais do ponto A. Então, essas retas que estão ligando os pontos A e B para poder determinar o ΔX e o ΔY, o ΔX e o ΔT, elas vão ficando cada vez mais próximas de ser uma tangente, conforme o ponto B vai se aproximando do ponto A. E quando vira essa tangente, o ponto B e o ponto A se confundem e a velocidade média entre esses dois instantes que estão separados por apenas um pentelésimo, né? Repara, aqui eu continuo tendo uma velocidade média. Né? Eu tenho aqui um VM, né? Continuo tendo aqui uma velocidade média entre os pontos A e B, né? Que é o x do B menos o x do A. Né? Só que o x do B, ele é praticamente o mesmo do x do A, porque se o B está muito pertinho do A, repara, o A está aqui e o B está aqui. Esses caras são praticamente o mesmo, né? Então, quando eu fizer o ΔX pelo ΔT, de uma maneira qualquer, eu tenho a velocidade média, mas se eu tomar
o limite, quando esse ΔT fica muito perto de zero, aí a velocidade média vai virar a velocidade instantânea, que é a velocidade naquele instante. Velocidade no instante onde o móvel está na posição A. Tá claro? Então é assim que a gente define velocidade, velocidade instantânea. A gente faz a mesma conta da velocidade média, só que toma o denominador, o ΔT, muito perto de zero. Consequentemente, o Δx também vai ficar muito pequeno, você divide dois caras muito pequenos, né? Tomando o limite quando o ΔT vai a zero. E esse cara, essa média, se transforma simplesmente na velocidade naquele instante, né, inicial onde você está querendo obter o valor dessa velocidade. Tudo bem, gente? Então nós temos aí a nossa expressãozinha para velocidade instantânea, velocidade no instante t, né? Eu vou tomar aqui o nosso xb, né? A posição x no instante tb, só que esse tb é simplesmente o instante inicial mais um ΔT que é muito pequenininho. Então esse daqui seria o x do b, né? Só que esse x do b está muito próximo do x do a. Esse cara aqui seria o x do a, né? Então em cima o que eu tenho é Δx. Aqui, ó, Δx, que eu tenho em cima. Dividido pelo ΔT. Toma o limite quando o ΔT vai a zero. Esse cara tem um apelido. Essa coisa aqui, essa coisa toda aqui tem um apelido. Tem um apelido. A gente representa simplesmente assim, com esse d pequeno, tá? E dá o nome de derivada. Que vocês viram isso aí já. Isso aí já está na corrente sanguínea de vocês, né? Essa é a derivada. Ou seja, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. A velocidade em um dado instante é a derivada da posição em relação ao tempo, avaliada naquele instante onde você está calculando a velocidade. Tá claro? Isso que é velocidade. Derivada de posição. Então, de hoje em diante, velocidade não é mais Δx por ΔT, hein, gente? Para vocês. De hoje em diante, velocidade é derivada da posição em relação ao tempo. Ok? dx dt. Vamos fazer aqui um exemplozinho. Ó. Calcule a derivada desse cara aí. Calcular essa derivada? Vamos usar o que é a definição, né? Como é que a gente faz? Toma um t mais um ΔT, faz o x no t mais ΔT, subtrai o x do t, divide pelo ΔT e toma o ΔT indo a zero, né? Então, primeiro passo, vamos tomar o x do t mais ΔT. Então, onde tem t, eu boto t mais ΔT. Aqui é t mais ΔT, mais o b vezes t, o t mais ΔT, mais o c. Tá lá. Vamos abrir isso aí, ó. Isso daqui é um produto notável, né? Quadrado da soma. A gente sabe que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Mais, ó, b vezes t, mais o b vezes ΔT. b vezes t, b vezes ΔT. Eu sei. Quem é o x do t? O x do t é esse próprio cara aqui, ó, né? Então, se eu pegar isto aqui e subtrair o x do t, ó, então eu vou subtrair, ó, aqui eu tenho at quadrado e aqui eu também tenho at quadrado, esse cara some. Aqui eu tenho b vezes t, ó, e aqui eu também tenho b vezes t, então esse cara aqui também some, né? Aqui eu tenho um c, e aqui eu também tenho um c, então esse cara aqui também some, tá? Então é só arrumar essa expressão sem essas parcelas que eu cortei. Tá claro? Vai dar o que vai dar?
2 vezes o A vezes T ΔT, tá aqui. Vai ter um A vezes ΔT quadrado, que tá aqui. E vai ter um B vezes ΔT, que tá aqui. Entendeu? Beleza, isso daí é o x do T mais ΔT menos x de T. O que eu faço agora? Divido pelo ΔT. Você vai dividir por ΔT. Então esse cara aqui some, esse quadrado aqui some e esse cara aqui some. Aí vai sobrar isso aí. O que eu faço agora para encontrar a derivada? Tomo esse limite quando ΔT vai a zero. Se ΔT vai a zero, essa parcela aqui vai sumir. Aí vai sobrar 2AT mais B. Essa é a derivada desse x de t em relação a t. Qual o significado físico? Isso daí tem o significado físico de velocidade, caso esse x de t esteja descrevendo a posição ocupada por um móvel em cada instante t. Aí essa derivada tem o significado de a velocidade que o móvel tem em cada instante t. Tá claro? Show, Sim. show. Ou seja, a velocidade instantânea, que é isso daí que a gente calculou no instante t, né? É a velocidade instantânea que o móvel tem, né? Que o móvel que descreve, cuja trajetória é esse x de t, essa velocidade é a derivada dessa curva, tá? A derivada da trajetória em relação a t. Ok. Mas e se eu não tenho? Aqui eu parti da trajetória, né? E encontrei a partir da trajetória derivada. Olha só que coisa... Bom, vou falar isso depois. E se eu quisesse o problema inverso? Né? Aliás, aqui tem uma outra coisa, né? Antes desse problema inverso. Falando que se o movimento for uniforme. Se o movimento for uniforme, gente, o que acontece? Se o movimento for uniforme. Pega essa expressão aqui, o que A acontece? velocidade instantânea sempre vai ser a mesma. Isso, aí a derivada do x em relação a t é uma constante, né? Mas se a derivada de uma coisa é uma constante, então essa função é o quê? É uma função linear, né? Aqui, ó. Se a derivada, se esse cara aqui for uma constante, isto significa, daqui é c, né? Isso significa que o x de t é um cara proporcional ao próprio t. É linear. Não é isso? Repara, pega esse cara aqui e deriva. Faz a derivada desse cara em relação a t. Vai ficar só essa constante. Só b. Né? Então guarda essa informação. Se a velocidade for constante, então a posição varia linearmente com o tempo. Guarda isso. Guarda essa informação aí. Vamos analisar a velocidade. Se o movimento for uniforme, a gente sabe que a velocidade é constante e, portanto, o gráfico de velocidade por tempo vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Isso daqui eu peguei uma velocidade positiva. Repara que eu botei a barrinha em cima, que essa barrinha aqui é a representação que a gente está usando para a velocidade média, né? Velocidade média. Mas a média é igual à velocidade instantânea, porque a gente está supondo v constante, né? Agora, se for negativo, que nem no exemplo que a gente resolveu, aí essa reta vai estar abaixo do eixo do tempo. Vai estar aqui assim, ó. Tá? Tá aqui assim.
Mas você lembra que é a definição mais bunda que existe, né, de velocidade média, que no caso de movimento uniforme é igual ao próprio V, né? Esse cara aqui é igual ao próprio V, nesse caso aí, vale ΔX por ΔT? ΔX por ΔT, né? É o que você tinha na cabeça de definição de velocidade até hoje, né? Então, você concorda comigo que ΔX vezes o ΔT, que é o ΔT, né, vezes o V é igual a ΔX? Só jogar esse cara para lá. Né? Olha para o gráfico. Olha aqui para o gráfico. O que é ΔT vezes V? Aqui está o ΔT. ΔT. E aqui está o V, ó. Aqui o V. Ó. Aqui é o V. O que é isso vezes isso? Está medindo o quê? Isso vezes isso. Seria a área do gráfico? Exato. Caraca, vocês acreditam que agora que eu descobri onde é que muda essa cor, gente? Eita ferro. Seria a área. Aqui, ó. É justamente essa área. É o meu ΔX, ó. Tá aqui, ó. É o deslocamento. Aqui é a mesma coisa, ó. Seu ΔX está aqui, ó. É essa área. A diferença é que esse ΔX aqui é um ΔX negativo, né? ΔX negativo. Que porcaria é essa de ΔX negativo? Qual o sentido disso? O sentido disso, do ΔX negativo, é que eu estou falando do movimento aqui, ó, para trás. Movimento retrógrado em relação ao eixo que eu escolhi como positivo. Movimento para trás. Então a velocidade ali é a velocidade negativa. E, portanto, o ΔX correspondente também é negativo. Esse cara aqui. Tá claro? Quando o movimento é uniforme, isso fica muito simples, porque basta você fazer o ΔT vezes o V, e isso já te dá a área, e já te dá o deslocamento, né? Aí fica muito simples. Mas às vezes, como aqui nesse nosso exemplo aqui, olha o movimento. O movimento é estranho, né? Eu não poderia associar uma velocidade bonitinha aqui, né? Se eu fizesse o gráfico de velocidade por tempo aqui, não seria uma reta, porque a velocidade aqui não é constante, né? Seria uma coisa esquisita, concorda? Então seria algo, sei lá, assim, ó. Não sei. Eu nem fiz a análise aqui. Deixa eu ver. Tá, mais ou menos. Então seria algo esquisito, né? Como eu teria o deslocamento nesse caso? Aí você tem que ir para a malandragem, ó. Repara o seguinte. Entre o instante inicial, vou botar aqui o instante inicial aqui. Pum. E o instante final, vou botar o instante final aqui. Aqui TA, aqui TB. Aqui seria a velocidade inicial, então V na posição A. Aqui seria a velocidade na posição B. V do B. Você sabe que existe uma média
Isso você sabe, que existe aí um valor médio de velocidade, né? Eu não posso fazer a média aqui, ó, VA, VB menos VA dividido por TB menos TB. Isso vai dar um valor médio aqui em algum lugar, né? A gente já fez essa conta, não foi? Existe aqui um V médio, né? Tal que entre o instante inicial e o instante final, caso o movimento se processasse mantendo a velocidade constante, esta velocidade aqui, Vm, seria a velocidade instantânea em cada instante, não é isso? Então o deslocamento seria dado por esta área aqui, ó. Não é isso? Faz sentido? Faz. Faz. Só que repara, que aproximaçãozinha bosta, hein? Porque aqui, ó, nesta parte, sobrou um pedacinho. Eita, ficou um borrão ali. Isso daí é uma média, mas não dá para descrever o movimento todo simplesmente assim, né? Porque aqui sobrou um pedacinho, ó. E aqui sobrou um pedação. Né? Um lado você conta mais, outro lado você conta menos. E essa velocidade aqui que o móvel teve, grandona, não vai aparecer na conta. E essa velocidade aqui onde o móvel estava praticamente parado, não vai aparecer na conta. E esse cara aqui que ele mudou, ó, começou a aumentar de novo, vai acelerar, não vai aparecer na conta. Então, só a média não é suficiente para descrever o movimento. E às vezes, calcular esse valor médio pode ser uma tarefa difícil, dependendo do gráfico, né? Aí a gente só marcou um valor no chute, no olho, né? E mandou ver, mas qual é o valor médio de fato? Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. A gente vai dividir esses caras aí, a gente vai pegar intervalozinhos pequenos, a gente vai dividir em instantes, intervalozinhos pequenos, eu vou pegar um ΔTzinho pequenininho aqui, aí lá em cima eu pego um outro ΔTzinho, deixa eu aumentar aqui. Aí depois eu pego um outro ΔTzinho. E a gente viu que essa aproximação é muito boa quando? Quando o ΔT fica muito pequeno, não foi isso que a gente viu? Quando o ΔT fica muito pequeno, aí você tem uma coisa bacana. Enfim, a gente vai tomar ΔTs muito pequenininhos. De maneira que essas diferenças aqui, ó, vão sumindo. E aí sim, em cada intervalozinho pequenininho desse, eu considero o movimento como sendo uniforme. Então aqui você teve um movimento uniforme com essa velocidade média. Aqui, ó, você teve um outro movimento uniforme com essa velocidade média. Aqui você teve um outro movimento uniforme com essa velocidade média. Aqui, ó. Aqui, ó, foi essa velocidade média. Aqui a velocidade média foi essa. Então eu tomei a média em intervalos de tempo muito pequenininho, de tal maneira que não faz muita diferença entre eu tomar a média em cada instante, né? Em cada intervalozinho desse, não vai fazer muita diferença entre a média e o valor real da variação de velocidade, né? Não faz. E aí, para cada pedacinho desse, eu vou fazer um ΔX, né? Que é um ΔX pequenininho, dividido pelo ΔT, que é esse ΔTzinho pequenininho. Só que aí eu tenho aqui vários ΔX, né? ΔX1, ΔX2, ΔX3, ΔX4. Para cada ΔT, ΔT1, ΔT2, ΔT3, ΔT4. Aí eu vou somar todos esses ΔX sobre ΔT e tomar o limite desse bicho quando o ΔT vai a zero. Confuso pra caramba, né?
O fato é, eu vou pegar diversos retângulozinhos, cada retângulozinho eu vou dizer que corresponde a uma velocidade média, e essa uma velocidade média, aqui ó, essa uma velocidade média eu vou usar para calcular o deslocamento do móvel, e esse deslocamento vai ser o V. E eu tinha escrito ali ΔX por ΔT, coisa nenhuma. É V vezes ΔT, tá? Estou calculando deslocamento. Ah, não é ΔX por ΔT, coisa nenhuma. É V vezes o ΔT. Eu vou pegar o V vezes o ΔT, que é essa areazinha. Tá? Aí eu tenho vários V's aqui, para cada ΔT desse. Aí eu vou somar todos esses caras e vou tomar o limite quando ΔT vai a zero. Aí eu vou pegar infinitas áreas pequenininhas, cada areazinha dessa aqui, ó, eu somo essa área com essa área, com essa área, com essa área aqui, com essa área aqui, né? A soma de todas essas areazinhas, cada areazinha dessa tem um VI. Aqui eu tenho um V1, V2, V3, V4, aqui eu não tenho um VI, quando eu tenho um ΔTI, e isso corresponde a uma área AI, que é igual ao meu ΔX, ΔXI. Se eu somar todos os I's, aí eu tenho a soma de todas essas areazinhas pequenas. E se o ΔT é muito pequenininho, aí a soma dessas áreas de todos esses retângulozinhos se aproxima exatamente da área total que eu tenho aqui sobre a curva. Concorda? Então o que eu faço é, para cada retângulozinho, eu faço o produto do V pelo ΔT, aqui. Aí eu somo todos os retângulozinhos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o N, somo todos eles. Para que eu tenho N retângulos, né? Se eu tomar o limite quando o ΔT vai a zero, se eu tomar o ΔT muito pequenininho, quantos retângulos eu terei? Se essa largura aqui for infinitamente pequena, de quantos retângulos eu vou precisar para cobrir a área toda? Infinitos. Infinitos. Então eu tenho uma soma de infinitas parcelas infinitamente pequenas. Concorda? Isso tem um apelido. Chama-se integral. Então esse cara aqui, esse limite dessa soma é o que nós definimos como integral dessa função V. Tá? A integral do V em relação ao tempo. Ok, pessoal? E isso é o seu deslocamento, que no final das contas nada mais é do que, a gente volta lá, é a área sobre a curva. Só que aqui a velocidade não é constante, é uma velocidade qualquer. Como é que você faz para calcular o deslocamento? Você calcula a área. É só fazer a área. Tá bom? Só que aqui eu estou te dizendo como calcular essa área no gráfico V por T. É simplesmente fazer uma integral. Evidentemente, se o V for constante, né? Nem precisaria fazer essa observação, mas se o V for constante, gente, digamos V barra, velocidade média, né? Então ele vai pular fora da integral. Então o seu ΔX vai ser o quê? Esse cara vai pular fora da integral, aí vai ficar V barra vezes integral dt. Integral de TA até TB. O que é isso? Isso daí é o V barra vezes o próprio TB menos TA. TB menos TA é ΔT. Então isso daí vai ficar V barra vezes ΔT, que é justamente como a gente obteve a área lá
aqui atrás, né? É essa área aí, ó. É o V barra vezes ΔT. Então nada diferente, isso daqui é apenas uma generalização do que a gente está vendo, tá bom? Uma generalização. Deve você calcular a área, né, sob a curva no diagrama V por T, isso vai te dar o deslocamento do móvel para qualquer que seja a função velocidade que você tenha. Em particular, né, se eu pego aí uma velocidade que varia linearmente com o tempo, como essa que a gente vê aí nesse exemplo, eu posso obter facilmente, né, de maneira quase que imediata, qual foi o deslocamento do móvel entre esses instantes T1 e T2. Né? Qual foi o deslocamento do móvel aí? Diga para mim. Entre os instantes T1 e T2, eu quero saber quanto vale o deslocamento do móvel. Ora, entre T1 e T2, então estou falando desse intervalo aqui, ó. Aqui. Ah, ó. Droga. A gente fica querendo inventar os troços, aí não sabe. Detesta esse pessoal que usa os troços e não sabe mexer direito. Aqui, ó, daqui pra cá, ó. Cá. Pra cá. Certo? Entre os instantes T1 e T2. Então a área desse cara aqui é justamente o que vai me dar o ΔX. É essa área. Tá bom? Como que eu calculo essa área, gente? É a área de um trapézio. Então meu ΔX, ó, direto. Eu tenho aqui base maior, é o V2. Mais a base menor é V1. Vezes, aqui, ó, V2, V1. A altura é o ΔT, ó. ΔT tá aqui, ó. ΔT dividido por 2. Pronto, ó, obtive graficamente base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso daí é o deslocamento entre os instantes T1 e T2. Se aqui eu tenho, por exemplo, se aqui fosse... eu poderia obter esse cara aqui em função do V1 e V2, mas eu vou chamar só de V0, tá? Porque eu já fiz o teste ontem, na outra turma, e a gente viu que obter em função do V1 e V2 é uma contalhada. Então eu vou chamar esse cara aqui de V0, ó, velocidade inicial. Esquece esse cara. Pergunta, ó, entre a velocidade inicial e o instante... Aliás, entre o instante inicial e um instante qualquer T2, né? Quanto vale o deslocamento? Ué, você vai fazer o deslocamento, é a mesma coisa, ó. Não é um trapézio também, ó? Trapézio, ó. Base maior é o V2, que é o V final, mais a base menor, que é o V0, vezes a altura aqui, ó, T, né? T dividido por 2, tá? Mas qual é a equação desse cara aqui? Repara. Isso daqui não é uma reta, ó, passa por esses dois pontos aqui. A gente não vai fazer essa conta. Mas se bem que já está aqui, né? Ó. Coeficiente angular vezes t, olha o coeficiente angular. Ó. O coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo aqui, ó. É isso. Esse cara aqui é quem acompanha o t, é esse fulano, ó. Eu posso até obter que vai ficar V menos V0, né? Então, a tangente daquele ângulo ali, ó, é o V menos V0, tá? Dividido por T.
V menos V0, ΔV, dividido por T menos T0. Tá bom? Então aqui, esse cara aqui acompanha o T, e o coeficiente linear, tá aqui, ó, o coeficiente linear, é onde corta o eixo Y, o próprio V0. Então, repara que a equação dessa reta é assim, ó, coeficiente angular vai ser V menos V0 dividido por T. Isso daí é quem acompanha o T. Né? Mais o V0. Aí, ó, V0. Repara, ó, T com T vai embora, menos V0 com mais V0 vai embora. Olha lá. V igual a V. Né? Você chega aqui numa identidade. Então essas coisas são todas consistentes, tá? Todas elas consistentes. Deixa eu ver o que eu posso mais falar aqui. Deixa eu ver. Acho que por enquanto só isso. Tá. Por enquanto só isso. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Tranquilo, professor. Tá. Então agora, por analogia, né? Por analogia, a gente pode fazer também a avaliação da aceleração, tá? Eu vou deixar isso de DPL para vocês, tá? Diversão para o lar. Vai ver lá no Moisés. É um tratamento exatamente análogo, tá? Aí você pode definir a aceleração média a partir do gráfico de velocidade, tá? Aceleração instantânea também, a partir lá da velocidade. E fazer a análise aí dos gráficos e tudo mais. Eu só queria deixar aqui uma observação, que é o seguinte, a velocidade, como eu não esqueci de falar na outra turma, a velocidade em cada instante, a velocidade aqui, ó, eu não tomo a tangente, então no gráfico x por t, a velocidade é o coeficiente angular da reta tangente à curva daquele ponto. Isso quer dizer que se eu tomo uma tangente aqui, qual é o coeficiente angular dessa tangente? Dessa reta? 0, né? Ela está paralela ao eixo do tempo. Então a velocidade ali no ponto B é 0. Se eu traçar a tangente aqui no ponto C, ó, uma reta que toca o ponto C. Essa reta é decrescente, né? A velocidade é negativa. Tá legal? Aqui também, ó, basicamente a mesma coisa, né? Aí aqui a tangente começa a mudar um pouquinho, começa a aumentar. Aí aqui a tangente já aumenta mais um pouquinho, ó. Já passa a ser 0 novamente. Aqui a velocidade, ó, é positiva, tá vendo? Porque o coeficiente angular é positivo. Então quando você tem uma a reta tangente em um ponto, essa reta é crescente, num gráfico de x por t, a velocidade é positiva. Se ela é paralela ao eixo do tempo, então a velocidade é nula, é 0. Esse ponto onde a reta tangente é paralela ao eixo do tempo é o ponto onde o movimento inverte sentido, tá? Ele inverte sentido aí. Tranquilo, gente? Traçar aqui, ó. Tranquilo. Tranquilo. A mesma coisa você pode fazer para aceleração. Só que aí você vai pegar o gráfico
de velocidade aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, quero saber qual é a aceleração nesse instante aqui. Traço uma tangente. Nesse instante, ó, no gráfico V por T, a reta tangente é paralela ao eixo do tempo. Então aqui a aceleração é zero. Nesse instante aqui, ó, olha só a aceleração. Pega a tangente. A tangente é positiva. Aqui, ó, a aceleração também é zero, ó, porque tá assim. Aqui a aceleração é positiva de novo. Nesse ponto aqui, a aceleração, só pegar a tangente, ó. Aceleração o quê? Negativa. Tá claro? E num gráfico de aceleração por tempo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui é x por tempo. Num gráfico de aceleração por tempo, adivinha quem vai ser essa área aqui? Vai ser a velocidade. Tá? Então é exatamente análogo. Você tem derivada do x em relação ao tempo. É a velocidade. E a derivada do v em relação ao tempo é a aceleração. Então, toda análise que você fez para velocidade e posição, você pode fazer trocando posição por velocidade e velocidade por aceleração. Tá? As áreas, tudo igualzinho. Tá? Só para não ficar diferente da outra turma, eu vou parar por aqui. A gente já está aí também, já a gente combinou de terminar um pouquinho antes, né? 20 minutos, 30 minutos antes. Então a gente finaliza aqui. Semana que vem a gente não se vê, né? Semana que vem vai todo mundo aí comprar um abadá, né? Para Covid e folia, não é isso? Então, semana que vem é carnaval. Então não vai ter encontro síncrono, tá? Então a gente vai ter só mais um encontro assim e depois, se tudo der certo, presencial. Então, a gente, tirando a semana do carnaval, a gente não vai ter aula. A próxima aula ainda vai ser encontro Sim. computador? Isso. Ah, tá. Tudo bem. E aí depois, se tudo der certo, presencial. E vai dar. Vamos ver. Beleza, gente? Dúvidas, Beleza. histórias tristes? Não. Por enquanto, não. Olha o Ricardo chegando agora. Chegou cedo, Ricardo. Ricardo chegou cedo. Então, beleza, pessoal. É isso. Tá? Vocês estão liberados. Eu vou disponibilizar a gravação, tá? Para quem não conseguiu assistir. Vou liberar lá no Moodle. Eu aviso vocês pelo Telegram. Tá? Professor, o robozinho lá pelo Telegram da presença. Já foi? 16h40. Ele tá. deixa agendado para ele botar 16h40. Ah, tá. Tudo bem. Muito obrigado pela aula, professor. Valeu. Então 16h40 vai estar lá a presença da aula, não sei o que. Você bota lá. Tranquilo. Show? Muito obrigado. Valeu.